Olá, alunos da turma E, vim corrigir com vocês a atividade da página 155 que fala sobre número misto. O que é esse número misto? O número misto ele está relacionado a você misturar as coisas, né? O que a gente está misturando? Eu vou misturar a parte inteira com a parte fracionária. Então, aí a gente representa e chama isso de número misto. Então, aqui na atividade número 1, ele está falando, em cada item, usem uma fração imprópria e um número misto para representar a parte colorida de amarelo. Bom, a gente viu na parte da fração imprópria, então vamos passar um traço. Primeira coisa que a gente vai fazer é passar um traço. Na letra A, a gente tem quantas partes de amarelo? 1, 2, 3. Esse número é o que vai no numerador. Mas o inteiro, ele foi dividido em duas partes, ó. 1, 2. Então, eu dividi ele em duas partes. Então, aqui eu tenho 3 meios ou 3 metades. Como se eu tivesse pego um papel, o primeiro eu dividi em duas partes e o segundo também dividi em duas partes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 metades ou 3 meios. E o número misto? Bom, eu pintei de amarelo aqui, ó, uma folha inteira. E a outra parte de amarelo representa uma parte de um total de duas. Então, vem aqui uma parte, um total de duas. Então, eu tenho um inteiro e um meio. Lá na letra B, a fração imprópria. Vamos aqui fazer o traço característico da fração. Então, vamos lá. Quantas partes estão pintadas de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa quantidade vai no numerador. Então, eu tenho 8. Mas o inteiro foi dividido em quantas partes? Cada um deles, ó, 1, 2, 3. Olha esse, 1, 2, 3. E esse, 1, 2, 3 também. Então, cada um deles tem 3 partes. Então, aqui eu tenho 8 terços. Para representar isso aqui com número misto, eu pegaria a parte inteira, que eu tenho 2 inteiros. Quer dizer, se fossem papéis, eu teria 2 papéis coloridos de amarelo. Então, represento com o número 2, a parte inteira. E esse outro aqui, que é a parte fracionária, eu passo o traço. Quantas partes estão coloridas de amarelo? 2. Mas o inteiro tem 3. Então, aqui eu represento como 2 inteiros e 2 terços. Questão número 2, ele traz novamente uma reta numérica. E essa reta, se a gente observar, está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Quando eu vou do 1 para o 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Quando eu vou do 2 para o 3, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, de 0 até 1 eu teria um inteiro, a ideia seria essa. Aqui outro inteiro e aqui outro inteiro. Letra A. Escreva a fração e o número misto correspondente ao número que indica a posição do ponto A. Então, se a gente for considerar até o ponto A, a gente fosse sair daqui, quantos espaçozinhos a gente teria que andar? Ó, 1, 2, 3, aqui, ó, vamos fazer direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu teria que andar 7 pedacinhos de um total cujo inteiro, que a gente falou que é do 0 até 1, está dividido em 5 partes. Ou seja, eu andaria mais do que até o número 1, eu passaria um pouquinho. E qual seria o número misto? Como número misto, então, seria um inteiro. E quantas partezinhas? 2 partes de um total de 5. Então, aqui seria um inteiro. E a fração seria 2 partes, um total de 5. Então, 1 inteiro e 2 quintos. Na letra B, há o número que indica a posição do ponto B. Então, aqui é a mesma ideia. Até aqui a gente andou 5, até aqui mais 5, 10. Agora, vem contando. 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho aqui 14 quintos, porque o espaçozinho que eu tô considerando foi dividido em 5 partes, 5 pedacinhos, né, o inteiro. E como é que representa isso em número misto, ó? Então, eu tenho 1,
2 inteiros. 2 inteiros, agora vem a parte fracionária. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 partes de um total de 5. 4 quintos. Então, eu tenho 2 inteiros e 4 quintos. A questão número 3, ele fala, uma partida de dominó começou com esta peça. Tá perguntando qual a peça que pode ser usada para prosseguir o jogo. Então, para jogar dominó, eu tenho que ter uma peça ou com valor equivalente a esse ou a esse, para dar continuidade, né? Então, a gente vai analisar quanto que vale 7 inteiros e 1 meio. Então, eu tenho aqui 7 inteiros e 1 meio. Bom, o inteiro aqui, ele foi dividido em 2 partes iguais. Para que eu consiga fazer 7 inteiros, eu vou ter que ter um número que dividido por 2 vai dar 7. Então, eu vou ter que ter 14 partes aqui, ó, mais 1 meio. Então, eu tenho 15 meios. Ou então, eu faço, ó, 7 vezes 2, 14. 14 mais 1, 15. 15 meios. E o outro, 5 inteiros e 1 meio. Bom, eu tenho que achar um número, e aqui o inteiro vai estar dividido em 2 partes iguais também. Eu tenho que achar, vou escrever uma parte, essa parte aqui, que tá em número misto, vou tentar escrever ela em fração aparente, aquela que parece uma fração, mas quando a gente consegue dividir, vai dar 5 aqui, ó. Então, que número que eu divido por 2 que vai dar 5? Não, 10. Então, 10 meios, 10 dividido por 2 vai dar 5. E eu vou juntar mais essa outra metade. Então, quantas metades eu tenho? 10 mais 1, 11 meios. Então, a peça de xadrez que começa é essa daqui, porque lá não tem resultado 7 meios, não tem 9 meios e nem tem 5 meios, mas tem 11 meios. Então, eu vou usar essa peça aqui para começar. A questão número 4. Essa é simples. Ele fala para relacionar cada número misto às figuras correspondentes. Esse relacionar aqui pode ser ligar um número ao outro. Então, aqui eu tenho 4 inteiros e 3 quartos. Qual dessas figuras tem 4 inteiros representados e um outro inteiro que só tem 3 partes coloridas? Esse aqui. Então, a gente vai traçar um caminho que leve um até o outro. No caso aqui, ó, eu tô vindo com uma caneta, ou você pode usar um lápis, uma régua. Então, essa figura representa 4 inteiros e 3 quartos, quer dizer, 3 partes pintadas, um total de 4. Que figura representa 2 inteiros e 2 quartos? Ó, eu tenho 2 inteiros e eu tenho 2 quartos. Então, eu venho aqui e ligo esse a esse aqui. Então, eu pego aqui, ó, essa aqui equivale a esse aqui. Então, só sobrou 1 inteiro e 8/16. Será que é essa aqui mesmo? Ó, eu tenho 1 inteiro. Quantas partes tem essa figura? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Tá pintado, ó, 2, 4, 6, 8. Então, realmente, essa figura em laranja representa 1 inteiro e 8/16. Então, eu venho aqui e completo. E aqui finalizamos a correção da atividade.